E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe rico e poderosamente o seu dia. Amém? O texto desta manhã, continuando o texto de terça-feira, do Bora Tomar um Café, Bora Tomar um Café 484, vamos estar lendo o livro de 2 Reis, capítulo de número 2, é a segunda parte da mensagem. Vamos ler do verso 7 até o verso número 15, que diz assim: E foram 50 dos homens dos filhos dos profetas e pararam de fronte dele. E assim ambos pararam juntos ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse ele: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Quando levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando, parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, e elas dividiram de um lado para o outro. Então passou Eliseu. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e prostraram-se diante dele em terra. Amém? Na primeira parte nós vimos a perseverança de Eliseu. Ainda que Elias, por 3 vezes, disse que era para ele ficar, e Eliseu disse: Não, eu não vou te deixar, de forma nenhuma vou te deixar. Ainda que os filhos dos profetas estavam falando: olha, você sabe que Elias vai ser tomado hoje. E Eliseu já sabia, mas mandava eles calarem. Palavras que estavam querendo desanimar Eliseu em permanecer, em perseverar. Muitas vezes, pessoas tentam nos desanimar, tentam nos desencorajar, mas Eliseu permaneceu firme no seu propósito de ir até o final com Elias. E hoje nós vemos o resultado desta perseverança. Eles chegaram lá diante do Rio Jordão, e Elias, verso número 8, pegou a sua capa, dobrou e feriu as águas, e as águas se dividiram. Abriu-se um caminho, e aí diz o texto que os dois passaram ambos em seco. Olha que maravilha, que coisa tremenda Eliseu começa a experimentar. Passar pelo rio, uma vez tendo se dividido as águas e feito um caminho, e passaram com os pés a seco. Olha que experiência tremenda. E interessante que os filhos dos profetas, que eram 50, 50 homens ali, ficaram de longe assistindo e vendo tudo aquilo acontecer. Chegando do outro lado, Elias diz a Eliseu: olha, você pode me pedir o que você quiser. Peça antes que eu seja
levado. E Eliseu não hesitou em fazer um pedido e disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E Elias fala para ele: olha, você me pediu uma coisa que é uma coisa dura, é um ministério difícil. Mas quem disse que seria fácil? Quem disse que as coisas são fáceis? O caminho de Deus é perfeito, mas também é difícil trilhar neste caminho. É um caminho difícil, um caminho onde o inimigo tenta colocar situações, tenta colocar obstáculos para nos desanimar, para nos enfraquecer, para que venhamos a desistir. E Eliseu pede porção dobrada do espírito de Elias. Ou seja, eu quero continuar este ministério. Eu quero continuar esse ministério. E Elias disse: olha, uma coisa difícil que você me pediu. Porém, se você estiver junto comigo quando eu for tomado, então assim se faça. Assim vai acontecer. Mas se você não estiver, então não aconteça. Havia necessidade de Eliseu ainda permanecer junto de Elias até o finalzinho. Não tinha terminado ainda aquela etapa, a conclusão do ensino a Eliseu. E Eliseu permaneceu. E diz o texto que quando eles estavam andando e conversando ali, um carro com cavalos de fogo veio, separou os dois e levou Elias. Elias foi no redemoinho para os céus. E Eliseu vê então aquela situação, aquela cena, que eu imagino uma cena fantástica. Ele rasgou as vestes em duas partes e levantou a capa de Elias. Ele pegou aquela capa que caíra quando Elias subiu. Elias vai sendo levado ao céu, mas a capa cai, ele deixa a capa. O lançar da capa era a confirmação do chamado. Naquele tempo, quando o profeta jogava a capa, era o chamado. E agora, esse ato de lançar a capa significa o repasse do ministério. A conclusão do ministério de Eliseu. E aí, Eliseu pegou a capa e faz a seguinte pergunta: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? E aí ele vai, toca nas águas e volta então à margem do Jordão. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente de Jericó, vendo toda essa situação, eles disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Olha, a conclusão, o ministério de Elias, o repasse para Eliseu, para que ele continuasse, desse sequência
ao ministério, foi reconhecido pelos filhos dos profetas. Eles viram, testemunharam tudo. Eles haviam falado com Eliseu antes. Palavras que desanimadoras, mas agora eles podem ver e dizer, olha, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E foi ao encontro deles e prostraram-se diante de terra, reconhecendo que agora a autoridade estava sobre Eliseu. O resultado da perseverança, da permanência de Eliseu, de ir até o fim, resultou no repasse do ministério de Elias para Eliseu. Agora, Eliseu tem a tarefa de seguir em frente e dar sequência a esse ministério. Não desista, siga até o fim, persevere até o fim, porque a sua perseverança há uma recompensa, e a recompensa de Eliseu foi ter o seu pedido não somente aceito, mas realizado. Agora é com Eliseu continuar o ministério de Elias. Agora Eliseu é um profeta. Agora ele é um profeta do Senhor, agindo nessa terra. Somos profetas do Senhor nesse tempo. Vamos continuar e perseverar até o fim, porque o melhor ainda está por vir. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.